Olá, eu sou o pastor Jairo Gavim e hoje eu quero falar com você que chegou até aqui, na quarta aula da jornada do crescimento explosivo. Feliz de você estar aqui, eu estou feliz também de estar aqui falando com você. Nas aulas passadas, eu vim falando sobre alguns passos da estratégia que eu venho aplicando e, consequentemente, vivendo um resultado extraordinário, um resultado sem limites. Eu citei e mostrei grande parte do que nós estamos vivendo como igreja em nossa cidade e em outras cidades também, porque preparei líderes, formei pastores e enviei. Conteúdo de hoje, nós falaremos sobre o medo de mudar. Olá, eu sou a pastora Cleonice, esposa do pastor Jairo Gavim, e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu quando o pastor Jairo chegou até mim e me falou a respeito do crescimento explosivo. E nós, como uma igreja muito pequena, e ele como um homem assim, muito sonhador, um homem inconformado com aquilo que nós estava vivendo, então ele veio com essa estratégia do crescimento explosivo. E eu percebia que no coração dele aquilo estava muito vivo, ele estava assim muito com o desejo ardente, com o chamado ardente no seu coração de fazer essa transição com aquelas poucas pessoas que nós tínhamos. E quando ele começou a fazer a transição, eu fui uma das pessoas, entre algum número pequeno que estava no grupo, ficamos assim muito apavorados. Eu, como esposa, eu achei que não ia dar certo. A estratégia do crescimento explosivo era tão assim fascinante para ele, mas quando ele passava, a forma que ele passava, que ia ser algo tão simples, algo que ia trazer um resultado tão grande, eu não conseguia acreditar. E aquilo começou a me dar um medo muito grande. E eu pensava assim, eu acho que agora ele vai acabar com a igreja, porque, meu Deus, não existe uma maneira tão simples de se transicionar uma igreja, de mover uma igreja para um crescimento dessa forma. Não existe como mover pessoas para ter o nosso coração, mesmo coração, para ganhar almas. Então aquilo começou a me dar um medo muito grande. E eu comecei a perceber que assim, tinha uns 3, 4 dentro daquele grupo que estavam meio assim, com medo, meio de lado, meio desconfiado. E aquilo começou a me dar assim um pavor muito grande. E eu comecei a falar para ele, não vai dar certo, isso é loucura tua, você como um sonhador, você como um inconformado, você quer que as pessoas pensem da mesma forma que você, não é assim. Então eu relutei muitas vezes com ele para que ele mudasse de ideia, mas eu percebia que no coração dele era tão forte aquilo, era um chamado tão forte, que eu comecei a orar. Eu comecei a orar e pedir a Deus que Deus, se aquilo fosse de Deus realmente e que aquilo fosse funcionar da forma que ele estava ensinando, que Deus falasse comigo também. E comecei a orar. E num tempo de oração, de vários dias de oração, um dia Deus falou ao meu coração. E eu fiquei convicta que a estratégia do crescimento explosivo ia dar certo. Então eu me permiti ser transicionada juntamente com aquele número de pessoas, um número pequeno de pessoas, e começou então a partir dali uma sede muito grande em nosso coração, naquele pequeno grupo, de ganhar almas, de fazer a obra de Deus. E para não assim esticar muito, eu digo para vocês que hoje nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo assim o qual a gente tem visto o mover de Deus diariamente na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas. Temos líderes, Deus levantou líderes de excelência, aquelas pessoas que a gente jamais imaginava que poderiam se tornar um líder de excelência, hoje são pessoas frutíferas, pessoas que conquistam, pessoas que têm sede de ganhar almas.
temos dentro da nossa equipe mais de 500 líderes. E esses líderes, muitos deles com um grupo de mais de 200 pessoas que eles cuidam, que eles lideram, e que da nossa equipe já saiu 12 pastores. Estamos vivendo assim um tempo de um crescimento extraordinário, com uma igreja maravilhosa, com uma estrutura muito grande, que a gente percebeu assim que Deus se moveu de uma forma sobrenatural, trazendo à existência o que não existe. Estamos num local de excelência dentro da cidade, com uma igreja, um auditório de excelência, tudo de excelência dentro da nossa igreja, equipes em todos os departamentos da igreja, equipes que trabalham com excelência, com amor, com dedicação. Então a gente percebe assim que a estratégia do crescimento explosivo, ela atinge todas as áreas da vida de um pastor, não só no seu ministério, mas também na sua família. Temos um filho que é pastor em Florianópolis, uma filha nossa que é a Daniela, a pastora auxiliar aqui na igreja, que ela é líder de quase todos os departamentos dentro da igreja, ela coordena todas as equipes, os líderes desses departamentos. A Fernanda, que é a minha mais pequena, de 16 anos, que também envolvida no louvor, envolvida na coreografia, é uma excelente líder de célula. E facilmente, assim, quando eu quero reunir as mulheres, a gente reúne, assim, milhares de mulheres para fazer qualquer movimento dentro da cidade. Temos vivido, assim, um tempo extraordinário no nosso ministério, um tempo de excelência realmente em todas as áreas. E eu quero dizer para você, meu querido amigo pastor, pastora, que é sim um pouco amedrontador no início. Quando você olha, você ouve sobre o crescimento explosivo, você até duvida, você pode não acreditar como eu não acreditava, mas eu estou aqui para dizer para você que dá certo, que funciona. É a estratégia de Deus para que você saia desse ministério que você talvez está frustrado, para que você saia desse tempo da tua vida de ministerial, de cansaço, até mesmo às vezes espiritual, que você saia desse tempo e entre para um novo tempo, um tempo maravilhoso que Deus tem para a sua vida e para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério. Deus abençoe vocês. O testemunho que você acabou de assistir é da minha querida esposa, pastora Cleonice. Ela tem sido um instrumento de Deus ao meu lado, tem sido uma bênção. E nesse testemunho, ela fala sobre o medo que ficou de transicionar para a estratégia do crescimento explosivo. E quando ela começou a sentir esse medo, eu percebi que ela estava inquieta, ela até argumentou comigo, me mostrando algumas coisas, dizendo assim, por que vamos mudar? Se a gente está bem, a gente tem poucas pessoas, mas a gente também está numa zona confortável, está numa zona de conforto, a gente pode comer, pode beber, pode viver, porque a gente tem esse grupo de pessoas aqui fiéis. Então por que a gente vai procurar um problema? Por que a gente vai sair desse lugar que a gente está aqui, do momento que estamos vivendo, da maneira que vivemos, para procurar uma coisa incerta? Então veio muitas dúvidas na mente dela, no coração, uma inquietação, e eu até entendi com normalidade. É normal a pessoa ter medo do desconhecido. É normal, de repente, você parar e começar a questionar, né? Colocar os pingos nos i, pesar as coisas na balança, mas eu estava determinado a mudar. Eu estava determinado a ir para um caminho que eu ainda não tinha caminhado, para ter resultados diferentes. E era uma viagem sem volta. É como eu dizia na época, eu havia queimado as caravelas. Eu precisava avançar e conquistar. E eu não iria fazer isto sozinho. A minha esposa estaria comigo, a minha família caminharia do meu lado. Foi então quando eu orei e comecei a mostrar para ela as possibilidades de vivermos um crescimento real em Cristo. Eu comecei a mostrar para ela aquilo que eu iria fazer
o caminho que nós iríamos trilhar, o que eu havia entendido do modelo de Jesus, o modelo praticado por ele, o modelo que a igreja primitiva seguiu, eu iria seguir Jesus. Eu iria nas pisadas do Mestre, e eu iria fazer como Jesus fez, eu iria fazer como a igreja primitiva fez. Eu não iria seguir nenhum outro modelo a não ser o modelo de Jesus. E foi um passo decisivo. Então, nós demos o primeiro passo. E qual foi o primeiro passo? Falar com as pessoas batizadas. Eram poucas pessoas, mas eu separei em reuniões com os batizados, diferente de reuniões evangelísticas, diferentes de ter o povo novo, pessoas convidadas, amigos, nada disso. Era somente com os irmãos batizados. Em reuniões separadas, não eram cultos, eram reuniões, onde a gente se assentava e eu comecei então a passar o sonho para a igreja, a levar aqueles irmãos a criarem uma expectativa baseada numa promessa de Deus de salvar pessoas, de influenciar a cidade e de que Deus iria capacitar cada um deles. É importante, querido pastor, querida pastora, querido irmão, irmã, você saber que Deus acredita em cada um de nós. E quando eu falo que Deus acredita, eu vou para o Evangelho e eu vejo Jesus colocando fé, dando um voto de confiança, acreditando em Pedro, que era um homem douto, iletrado e sanguíneo, andava armado, né? Cortou a orelha de Malco quando vieram prender Jesus, né? Era um homem cheio de altos e baixos, um homem estável, negou Jesus 3 vezes, sendo que um dia antes ele disse que daria vida por Jesus. Então era um homem com muitos problemas e precisava ser moldado, mas Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro foi cheio do Espírito Santo e na primeira pregação ganhou 3.000 almas. Pedro foi o homem que realizou a primeira reunião para começar realmente a igreja primitiva, nas casas, o avanço da igreja, quando Pedro foi o homem escolhido por Deus para ir na casa de Cornélio, e ali foi feita a primeira célula, os primeiros pequenos grupos, onde Cornélio disse para Pedro: olha, aconteceu isso e isso comigo, tive uma visão, mandei te chamar, e nós estamos todos aqui na minha casa para ouvir o que Deus tem para falar através de você. Foi ali que Pedro ministrou, foi ali onde o Espírito Santo foi derramado, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas nas águas, e a igreja primitiva então começou entre os gentios. É importante você entender isso. Então Jesus acreditou em Pedro, Jesus deu um voto de confiança para Tomé, que era um incrédulo, ele não desistiu de Tomé. Na verdade, Jesus não desistiu de ninguém, nem de Judas, que traiu ele. Judas só não foi salvo porque não se arrependeu e não veio até Jesus. Ele foi aos sacerdotes, cheio de remorso, e acabou se enforcando. Mas Jesus deu um voto de confiança ao endemoniado de Gádara. Quando ele foi liberto, Jesus disse: agora vá e conte aos teus quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E ele foi e impactou 10 cidades, começando por Decápolis. Jesus deu um voto de confiança à mulher samaritana, que ao ter um encontro com Jesus, de uma mulher amargurada e até com uma marca de prostituta, entre aspas, porque teve 5 maridos, estava com o 6º, e quem sabe uma mulher mal falada na cidade, rejeitada na cidade, mas ela tem um encontro com Jesus, abandona o seu cântaro, vai para Samaria e leva metade de Samaria aos pés de Jesus. Então eu entendi, querido pastor, que eu precisava mostrar para a igreja que Deus conta com a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que os membros da igreja são importantes para Jesus, são as pessoas que devem ser testemunhas. E como eu ia fazer isto? Eu comecei a reunir com eles para fazer a transição, mudar a mentalidade, fazer com que eles sonhassem com aquilo que eles nunca haviam sonhado, fazer com que eles entendessem o que não haviam entendido, porque até então eles entendiam o quê? Que eu era o pastor, que eu abençoava e que eles precisavam da minha bênção.
As pessoas vinham para ouvir a palavra e receber uma bênção. Ouvir a palavra, receber uma bênção. Ouvir a palavra, receber uma bênção. Não. Agora eu iria mostrar para eles que eles seriam uma bênção ao meu lado para abençoar a cidade. E começou então o processo. Esse foi o primeiro passo. É o primeiro passo que você tem que dar. Reunir os batizados e começar a plantar um sonho no coração deles. Que sonho? Que Deus conta com eles, que Deus vai encher eles do Espírito Santo, que eles serão testemunhas e que você no processo irá ensiná-los. Eu fiz isto como primeiro passo para uma transição naquelas pessoas, porque eu já havia transicionado a minha mente, transicionado minha visão, transicionado meus valores, e isso iria se tornar uma cultura, um estilo de vida. Agora eu quero passar para você o segundo passo. Eu continuei acompanhando os batizados, motivando, gerando esse sonho no espírito de cada um deles. Por que eu continuei fazendo reuniões? Alimentando palavras. Querido pastor, querida pastora, querido líder, querido irmão, palavras têm poder. Palavras são sementes, palavras curam, palavras dão um norte, palavras dão uma direção. Então eu entendi o quê? Que eu, como pastor, tinha a responsabilidade de conduzir o rebanho. Olha só, quando Jesus disse que um pastor, ele traz o rebanho, falando das ovelhas, para o aprisco, e conta elas, Jesus falou que um pastor cuida. O pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, conduz as águas tranquilas, sara as feridas, leva para a sombra. O pastor é aquele que cuida. Então eu entendi que eu precisava fazer isto com as ovelhas, alimentá-las, para que elas pudessem gerar outras ovelhas. É aí que vem a multiplicação. É aí que vem a multiplicação. Pastor, eu entendia antes da seguinte forma: eu tenho que trazer o povo para a igreja. O povo deve vir para a igreja. Como eu faço para atrair o povo para a igreja? O povo deve vir. E muitas vezes em certas cidades, não, esse povo é duro. Esse povo não quer nada com Deus. Eles não vêm para a igreja. Eu queria mais membros para a igreja. E eu dizia, eu quero trazê-los. E eles não vêm. Um dia a ficha caiu. Não era questão de eles vir, era questão da igreja ir. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide a casa que vos receber. Ide de casa em casa. Então eu precisava preparar a igreja para ir, para obedecer o ide, ir testemunhar. Ir aonde, pastor? Ir ao colega de trabalho, testemunhar a pessoa do trabalho, o seu colega, aos seus familiares, ir às pessoas da sua rua, ir aos seus vizinhos, ir ao seu bairro e ser testemunha de Jesus. E eu então comecei a fazer, no terceiro passo, reuniões semanais com os batizados para manter o processo da transição, alimentando, para que as ovelhas entendessem o projeto e começassem então a gerar outras ovelhas, começassem a se multiplicar. Ovelha gera ovelha, pastor cuida do rebanho. Então, quando eu segui esses passos e eu segui esse processo, aí então eu cheguei ao nível do crescimento explosivo e comecei as reuniões que foram importantes. Nos pequenos grupos eu comecei as reuniões e foi impactante. Eu espero que essa dica que eu dei para você foi importante. O nosso tempo está acabando e por isso eu preciso encerrar essa quarta aula. Porém, o conteúdo da próxima aula, eu vou te ensinar a chegar nesse crescimento explosivo. Se prepare para viver um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus. Se prepare, abra o teu coração, esteja pronto para ouvir o que o Espírito Santo está ministrando. Antes de fechar, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo o que você achou da primeira aula, e da segunda, e da terceira, e desta aula, a quarta aula, porque
eu quero saber qual é a sua expectativa para a próxima. Convide pessoas da sua igreja para participar dessa jornada do crescimento explosivo. Deus vai fazer através de você um grande avivamento. Um grande avivamento irá acontecer. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te vejo amanhã, às 20 horas, no horário de Brasília. Até lá, um grande abraço.